Boa noite. Essa noite é muito especial. Nós vamos conversar com os gestores de sonhos. Esse pessoal está fazendo uma diferença enorme na vida de empresas, de ONGs, de pessoas que querem trabalhar a empatia, que querem trabalhar a reciprocidade, a evolução contínua, que a gente chama em japonês de Kaizen. Acabaram de entrar, estou chamando. Olá, Laura Torres, acaba de entrar. Estou muito interessado em conversar com esse pessoal que tem uma história linda, que tem feito a diferença na vida de muitas empresas, com palestras, com oficinas, com workshop, com resultados tangíveis especiais. Obrigado, turma da Tiana já entrou. Acenou para nós, valeu! Estamos aguardando aqui. Mandei o convite. Olá, Paulo. Ei, gente, tudo bem? Ei, como é que você tá? Como estão Tudo bom? vocês? Prazer A- conhecer você. Pois é, mas que honra! Eu que estou muito feliz, assim, viu? Eu vejo o trabalho de vocês, entro aí, fico assim, curioso. Eu falei, um dia eu quero conversar pessoalmente com Laura, com Ricardo, e a gente falar da vida, falar desses resultados aí sustentáveis. Estou bem animado hoje, estou muito feliz. Gratidão e alegria mesmo. É isso, a gente fica muito feliz de saber que a gente tá fazendo a diferença aí. Você, nosso trabalho, muito obrigado. A gente fica muito honrado também. Estamos honrados com o seu convite. É um prazer estar aqui com você e te conhecer pessoalmente. Um prazer. Isso, a recíproca é sensacional, gente. Eu acompanho, eu vejo as conexões que vocês fazem, o valor que vocês agregam a tantas empresas, né, sindicatos, bancos, instituições. E eu sou um educador, um professor que há 27 anos trabalha com os meninos, com os jovens e até com adultos, né? E depois que eu tive um aneurisma, eu fundei o movimento Educação é o Alvo e também as escolas das famílias, que é a diferença que a gente quer fazer aí no planeta, sabe? E a gente está gestando também sonhos, então eu acho o nome de vocês um negócio muito bacana e estou muito honrado. Conta para nós como é que vocês estão fazendo aí, percorrendo o Brasil, é, gestando aí desde 2017 esse sonho. Então, eu vou começar falando um pouquinho de onde surgiu, né, essa ideia louca, né? Gestores de sonho. É a nossa empresa, vai fazer agora 3 anos em agosto. E foi através da minha reflexão, do meu momento de falar assim, chega, eu não quero mais voltar para o mercado corporativo, estava de saco cheio de estar no piloto automático, de fazer as coisas do mesmo jeito, ser uma tiradora de pedido. E aí eu li um livro que foi muito bacana, que é um livro que chama Administrador de Sonhos, não é um livro em português, estrangeiro, e que me fez, deu bastante inspirações, assim, por que a gente não pode potenciar um sonho no ambiente organizacional? Então, era um caso fictício de uma empresa que estava trabalhando dessa forma, e eu achei fantástico, procurei saber mais se tinha alguém fazendo isso no Brasil, e eu não achei, só achei um caso isolado de alguém que tentou, mas não conseguiu. E aí,
juntou com o Ricardo, que é da área de RH, né? Minha área original é de comunicação, e a gente chamei ele para essa aventura e falei, vamos comigo para a gente fazer a diferença. O nosso grande objetivo é mudar a forma como as empresas cuidam das pessoas. É isso que a gente nasceu para fazer a diferença e fazer com que as pessoas saiam do automático. Né, Ricardo? É isso aí. Não tem nem o que acrescentar, está super bem apresentado. E a gente é marido e mulher, viu, gente? Por isso que a gente está confinado juntos. Isso. Eu ia perguntar isso. Pois não, Paulo, pode falar. Eu ia perguntar, vocês são casados, então, e deram a volta por cima e resolveram fazer coisa diferente, né? Quando você falou de cuidado, tem um livro do Leonardo Boff, né? Eu sou historiador e filósofo, tá, gente? Então, tem um livro do Leonardo Boff que ele fala do saber cuidar. E o meu trabalho com Educação Alvo Escola das Famílias é o quê? É cuidar de quem cuida. Cuidar do professor e cuidar dos pais. E nesse momento que nós estamos vivendo uma situação inédita para a nossa geração, eu procurei me conectar com gente que eu ficava acompanhando e tinha sonhos, e por isso que eu me atrevi a convidá-los, e ainda bem que vocês aceitaram. Mas conta para nós, como é que está sendo a quarentena, o acompanhamento que vocês fazem com empresas, com instituições? Pode falar. Eu, geralmente, nas lives, eu falo demais. Aí eu tenho que dar a brecha para ele falar, senão só eu falo. O Paulo, aqui a gente costuma dizer o seguinte, a gente tem papéis bem distintos aqui na dupla, né? A Laura cuida da estratégia, das conexões, da questão comercial, e eu sou o facilitador. Sou eu quem faço os trabalhos acontecerem dentro das organizações. E, portanto, eu sou literalmente o PM da jogada, que é o pau mandado. E estou muito feliz com essa condição. Eu faço o que eu gosto, então está tudo certo. Mas, assim, em relação à quarentena, eu acho que, como várias empresas, a gente teve que se reinventar. Então, o primeiro impacto que a gente teve foi, como qualquer um, foi negativo, né? Vários contratos que estavam projetados até o final do ano foram suspensos ou foram temporariamente paralisados. A essa altura, a gente está retomando parte disso, dos que já estavam projetados, e estamos criando novas conexões. E tudo que a gente fazia presencialmente, a gente consegue fazer online hoje. Hoje mesmo eu iniciei uma trilha, né? Nós iniciamos uma trilha para uma empresa de saúde, uma grande empresa do segmento de saúde, chama-se Programa Modelando o Futuro, que é um programa que vai ser rodado em 9 encontros, na verdade. A gente vai contar com outros profissionais que fazem parte do que a gente chama do nosso casting, porque, de repente, a gente se transformou, mudamos nosso modelo de negócio, e de uma incubadora comportamental, baseado no nosso trabalho, hoje a gente tem outros profissionais que pensam como a gente e que estão dispostos a nos apoiar nas nossas intervenções, nos nossos trabalhos. Então, já estamos rodando trilhas com pessoas que nos inspiram, que pensam como a gente, que têm expertises complementares à nossa, e oferecendo para as empresas uma abrangência de soluções bem maior daquela que nós tínhamos antes, trazendo novos conhecimentos. Então, hoje nós somos um hub de conexões e conscientização. Na dupla, eu sou muito bom em conscientizar e a Laura é fantástica em fazer conexões e estratégia. E aí a gente junta os nossos expertises e vamos tocando o barco, né? O fato é que a gente se adaptou a essa nova condição, a gente está lutando com todo mundo, não temos nada garantido, é um dia de cada vez, né? Normalmente, quando as empresas procuram nossa agenda, a gente fala, minha agenda para essa semana está complicada, mas para a semana que vem não tenho nada. Ou então tem para daqui a 2, daqui a 3, daqui a um mês. Mas é isso, é um dia de cada vez, viver o presente intensamente, é acreditar, é saber que por trás do nosso trabalho tem um propósito muito forte, um propósito que surgiu de uma dor claríssima que nós tínhamos como executivos de empresas. Então, eu acho que nada no mundo supera um propósito quando ele é legítimo, quando ele é verdadeiro, quando você entra de coração no que você está fazendo. Isso é irresistível e é por isso que a gente está tão confiante que as coisas vão acontecer e já estão acontecendo. Ricardo, isso é tão interessante você falar da dor. Olha, em dezembro do ano passado, a primeira coisa, eu tive 23
palestras, oficinas, workshops cancelados. E você sabe o que é CPJ? Eu coordeno uma pós-graduação que ela não abriu porque começou tudo isso aí, né? E aí você está falando de dores, eu lancei esse livro em dezembro. Ele chama O que as escolas podem aprender, né? E aí, o primeiro capítulo, olha o título dele. O que as escolas podem aprender com as suas dores. Por quê? No nosso mundo, seja de escola, seja no mundo corporativo, todo mundo tem dor, né? Tem coordenador, né? No caso da escola, tem o educador, tem o orientador, tem o indicador que tem que melhorar, tem o formador. E aí eu fiz uma brincadeira com essas palavras, porque na verdade o que a gente vai ter que ser nesse momento da pandemia vai ter que ser aprendedor, vai ter que ser pesquisador, capacitador, vencedor e empreendedor. E E ser mudador. mudador. E a palavra mudança que a Laura falou, ela é uma palavra tão intensa, né? Porque ou a gente muda ou a gente dança, né? Tem duas palavras dentro. E, Exatamente. e nesse período de mudança, como é que vocês estão sentindo o mercado? Por exemplo, no meu mercado, que é o mercado educacional, a tendência é que 50% das escolas particulares, médias e pequenas venham a falir, né? E aí, rapaz, não é nada fácil conviver com crise econômica. Porém, eu sou um otimista. Eu acho que na crise a gente tem que procurar também ser criador, né? Vencedor e empreendedor. Eu queria que vocês falassem qual que é o comportamento de resiliência, porque eu vi no portfólio, assim, eu li, adorei, empatia, reciprocidade, uma palavra, evolução contínua, que eu gosto muito, que é o Kaizen, né, dos japoneses lá, crescer sempre, né, resultados sustentáveis e simplicidade, menos é mais. É tudo que a gente está vivendo na pandemia, né? Quando eu vi os valores de vocês, eu falei assim, que é isso? Eles estavam planejando tudo já? Como é que é? Então, na verdade, Paulo, assim, falando das escolas, né? Isso eu estava até refletindo agora há pouco, estava no supermercado, voltei e pensei assim, gente, se as escolas não puderem voltar em agosto, ferrou tudo, né? Tipo assim, eu acho que aí não tem chance mesmo. Eu, como mãe, né? A gente tem dois filhos, um de 11 e outro de 4. E assim, estou preocupada demais com o futuro das escolas. A gente continua pagando as escolas. Mesmo só um tendo aula, o outro não tem, né? Porque é educação infantil. Então, assim, eu realmente não sei o que vai acontecer. Acho que ninguém sabe, né? Na verdade, a grande verdade, a gente até evita ligar a televisão, a gente está meio alienado, assim, a gente é alienado consciente, porque estava fazendo mal pra gente, mas assim, as notícias que rolam é que em agosto provavelmente não tem o retorno esperado. Mas enfim, a gente ainda está com esse otimismo. Eu também sou bastante otimista, o Ricardo também. Então, assim, a gente realmente espera que volte, mas volte de uma forma diferente, porque é outra coisa que a gente também questiona. As escolas, elas estão batendo cabeça para poder se reinventar, vamos colocar assim. Hoje mesmo eu perguntei para o meu filho, você acha que você está aprendendo? Aí ele falou assim, talvez. Ele tem a facilidade de concentrar no mundo online, mas e as outras crianças que não têm essa facilidade? Então, assim, eu fico muito preocupada se as escolas estão sabendo sair do mundo offline para o mundo online de um jeito de aprendizagem diferente. Que eu acho que eles estão meio que copiou, colou e não tá muito bacana. Então, assim, é um ponto. O outro ponto sobre a questão dos nossos valores, a gente acredita profundamente nisso, né, Ricardo? Profundamente. A reciprocidade é o valor, acho que permeia todos os nossos produtos. Fala um pouquinho sobre esse assunto. A gente realmente acredita muito na reciprocidade, né? Então, o nosso trabalho, quando a gente começou a atuar nas empresas, o primeiro valor que veio de se destacar foi a reciprocidade. A questão dos sonhos, quando a gente iniciou, a gente trabalhava individualmente com as pessoas.
E uma das questões que inspiraram o nosso trabalho é exatamente o fato da empresa investir no indivíduo e ajudá-lo a construir o seu sonho no ambiente organizacional, um sonho pessoal, imaginando, e tivemos resultados positivos que confirmaram essa premissa, de que uma vez que a empresa se preocupa com elas, haverá reciprocidade do indivíduo se conectar melhor com a empresa, já que ela está olhando para o humano e não só para o profissional. Isso aconteceu, trouxe resultados concretos, e de repente nós começamos a ser demandados para soluções coletivas, e hoje a nossa abordagem é coletiva, mas a reciprocidade ela está no centro de tudo. Inclusive, a nossa atuação no mercado é muito baseada na reciprocidade. Temos feito um movimento junto a clientes e empresas que são indicadas por gente, de oferecer palestras gratuitas para falar sobre sentimentos e emoções, exatamente porque, fazendo isso, além da gente estar, digamos assim, inseridos em outras empresas que antes a gente não conseguia entrar, porque agora sim as empresas estão começando a acordar para a importância de falar de inteligência emocional, sentimentos, emoções, e nesse momento são as habilidades mais demandadas, mais fundamentais, e quem não desenvolver está fora do mercado, literalmente. Então, as empresas já estão percebendo isso. Muitas das que a gente não conseguia conversar antes, porque elas funcionavam na mentalidade do Management 1.0, nós já estamos na 3.0 para cima, elas já estão começando a entender essa mudança. Então, se há algo de positivo na pandemia, é trazer essa perspectiva de que ou investe nas pessoas ou está fora do mercado, literalmente. Isso, nem todos vão entender isso. Muitos vão patinar ainda. E muitos vão entender isso na dor. Quando elas perceberem que elas não vão conseguir reter mais ninguém. Porque o mercado ficará tão seletivo que agora, com a questão do online, né? O online e o home office, ele será parte integrante desse sistema de trabalho. E aí, o que vai acontecer? Pessoas com talento vão escolher para quem trabalhar. Para que elas poderão trabalhar para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. A empresa que não entender isso, ela está fora do mercado e ponto final. E não vai demorar para acontecer, porque está tudo muito rápido. As mudanças Tudo são muito rápido. E o futuro chegou de vez, né? Quem achava que o futuro era só um convite, agora não é mais, é uma convocação. Ou você muda ou você dança, como você citou. Eu fugi um pouco da sua pergunta, eu acabei indo para outros Não, caminhos. tá ótimo. Eu fui, olhando para vocês aqui, eu lembrei de um livro sobre a Disney. Lembra? Aquela metodologia Disney, né? As empresas deixaram de cuidar do cérebro, da fantasia, dos sonhos dos seus colaboradores. E aí, quando eu falo as, não são todas, mas assim, a maioria, né? E ficou uma coisa tipo assim que eu brinco muito, eu chamo de capitalismo, né? Porque o capitalismo é bom, tem que ganhar. Mas quando ele se torna selvagem, já fica uma coisa muito ruim, assim, a pessoa vai trabalhar infeliz, triste. E o método Disney, ele é um método diferente, né? Que o primeiro colaborador não é nem chamado de colaborador, ele é chamado de elenco. É um participante do elenco. E aí, quando eu vejo na fala de vocês, e sobretudo quando a Laura fala assim, olha, eu tive aquele momento que eu estava no mundo corporativo e aí eu vi que não era isso, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava na maior companhia de educação do país e talvez uma das maiores do mundo, né? Nasceu em Minas, mas depois foi vendida, né? Que era a rede Pitágoras, depois virou Croton e aí se tornou uma gigante do mercado. Só que em um ano eu fiz 176 viagens de avião. E não estava ficando com a minha família, não estava ficando com as pessoas que eu amo. E logo em seguida eu tive um problema de saúde, que foi o aneurisma. E isso funcionou para eu pensar, possivelmente eu não tenho o salário que eu tinha lá, né? Mas algo aconteceu comigo que é uma coisa que é essa postura da autorresponsabilização que eu vi aqui no site, no material de vocês digital. E eu fiquei muito interessado em saber o que essa palavra representa para vocês, a autorresponsabilização. Porque isso é tudo numa empresa, no negócio, na vida, no sonho.
Bom, eu vou começar falando, daqui a pouco a Laura me complementa. A gente chama isso de protagonismo, né? A gente não tinha nem comentado com você ainda, mas o nosso trabalho hoje, o nosso grande foco é tornar as pessoas protagonistas. Não de fora para dentro, mas fazer com que elas acessem os seus recursos e tomem por conta própria a decisão de serem protagonistas. E o que eu quero dizer com isso? Isso passa pela autorresponsabilização. Então, se a gente pegar a pandemia como exemplo, você tem duas formas de enxergar esse problema. Ou você se revolta contra o mundo e começa a apontar o dedo para todos os lados, amaldiçoando tudo aquilo de ruim que o mundo está fazendo com você, porque seus planos foram projetos foram paralisados, né? Seus churrascos foram cancelados, sua empresa te demitiu. Essa é uma possibilidade. É natural agir assim, está tudo bem. Não vou julgar quem faz assim. Realmente é uma situação inédita, difícil, e é super natural as pessoas reagirem defensivamente. Tudo bem. Agora, tem uma outra forma de você encarar isso. Eu não consigo mudar o mundo da maneira como a gente entendia. Eu não tenho controle sobre o que está à minha volta. O único controle que eu tenho é a maneira como eu reajo às coisas que acontecem comigo. Isso sim, eu tenho controle. E a partir do momento que as pessoas se conscientizam disso, elas param de apontar o dedo para os outros e apontam os dedos para elas mesmas. E dizem o que eu não estou fazendo para que eu consiga tentar não desistir, perseverar e buscar aquilo que eu acredito diante de toda essa complexidade. Eu posso não conseguir, mas terei tentado. O problema é que as pessoas desistem muito facilmente, entregam o ouro muito facilmente, entram num comodismo muito facilmente. Acho que isso tem muito a ver com a educação que tem sido passada nas últimas décadas para as crianças, na maneira como as escolas, de alguma forma, colocam isso na cabeça das pessoas, como se o brasileiro tivesse nascido para ter um emprego público e para depender de uma empresa, depender de um governo. Eu acho que isso não cabe mais nesse mundo. Então a gente entende que o protagonismo é o caminho mais viável para as pessoas realmente assumirem a vida delas até onde elas conseguirem. A gente sabe que isso não é suficiente. Tem pessoas que vivem em contextos muito pouco favoráveis, mas mesmo para elas não tem como fugir disso. Porque se você não fizer isso, piora tudo. Se você fizer, você aumenta as suas chances de encontrar o seu caminho. Então, não adianta a gente ficar chutando o pau da barraca, culpando a tudo e a todos, estabelecendo mocinhos, porque isso não existe. O que a gente tem que fazer é o seguinte: o que eu consigo fazer para mim, o que eu quero para a minha vida, e eu vou tentar dar o meu melhor. Então, sem protagonismo, nesse momento, não dá mais. O protagonismo sempre... Parece aquele livro ou aquele filme, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Não dá para a pessoa ficar lamentando, tem que tocar a vida. E o que eu fiz quando a pandemia começou, daqui a pouco, para ouvir a Laura? Eu resolvi escrever, né? Pegar o tempo que eu não tinha, aí fiz mais 2. Então agora estou lançando uma trilogia, 520 páginas. Que legal! Um sobre metodologia ativa, que é isso que você falou que a escola tem que mudar. Eu peguei toda aquele desejo que eu tinha que a escola mudasse, que as coisas mudassem, e escrevi esse. Depois, tem uma lei que deveria ser posta em prática para mudar a escola, colocar empreendedorismo na escola. E é aí que eu acho que nós temos uma parceria para fazer junto com os gestores de sonho. Nós temos que ir lá e falar de competência socioemocional nas escolas, e fazer, porque é mudando a geração que está lá, viu? Porque a nossa está teimosa, né? Tem pouca, a Dani está falando, ela é neurocientista, é imperdível, porque ela já comprou. Mas veja bem, a BNCC e o que as escolas podem aprender. Olha aqui para você ver. Meus sentimentos, escolas tradicionais. É isso que você acabou de falar. Mas não é só escola, não. O RH tradicional tem que mudar. Não é fazer um evento de motivação no início do ano, não. Não sei o que vocês pensam. A formação tem que ser constante, intensa. Investir em ser humano é investir no que há de mais bonito e divino. Tanto é que no meio da palavra Deus tem 2 vogais, né?
é investir no eu das pessoas. Você tem sacadas incríveis, viu? Tá tudo no Parabéns. livro, viu, gente? Tá no livro. Ó, outra coisa, Ricardo e Laura, deixa eu pedir para vocês falar. A minha expectativa era que entrasse uma multidão de pessoas, mas está tendo um evento educacional nesse horário, mas vai para o canal do YouTube, tá? Chama o que as escolas podem aprender e eu quero conversar mais com vocês. Vamos embora, toca aí. Paulo, a gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe que se a gente conseguir impactar uma pessoa que estiver ouvindo a gente já está feliz. Isso. Então, assim, eu queria mandar um beijo. Eu vi que a minha mãe entrou, não sei se ela continua aí. Mãe, um beijo, saudade de você. E eu queria mandar um abraço para o Enio, que foi meu aluno na Universidade FUMEC. Eu não sei se você sabe, Paulo, eu dei aula durante 11 anos. Me Sim. decepcionei um circuitão com essa coisa de conteudista, mas estou na praça ainda, tá? E aí o Enio está aí, não sei se ele está aí ainda, um grande aluno, um cara brilhante, trabalha com tecnologia, cara foda, tenho o maior respeito por ele. Então, se ele estiver aí, um grande abraço. Já mandou um tanto de coração, né? Resumindo, ele falou tudo aquilo que ele falou, eu resumo numa hashtag que até outro dia eu falei jargão e ele quase me falou que era antigo, né? Afinal de contas, já passei dos 40, mas chega de zumbis corporativos, dá para ser feliz de 8 às 18. É isso que a gente acredita, resumindo o que ele falou. A gente quer ir nas empresas para chacoalhar as pessoas, falar assim, vamos sair desse zumbi corporativo que te domina e vamos fazer diferente. Então, assim, o que a gente faz de melhor é isso. As empresas nos contratam para a gente acabar com os zumbis corporativos dentro das empresas. E aí o sonho, ele baseia tudo isso, porque as pessoas, elas, cada uma delas tem um objetivo, né? Para que você acorda de manhã? Cada um tem um sonho específico. Então, a gente vai por esse caminho, que é um caminho que intrínseco, né? De dentro para fora, que é o que a gente acredita muito. E estamos aí há 3 anos nessa caminhada e não desistimos nunca. Somos empreendedores raiz também e não desistimos. Tem uma outra coisa, Paulo, que eu queria comentar aqui, que é o seguinte. Isso que a Laura está falando, chega de zumbis corporativos, vamos pensar o seguinte. Com essa pandemia, todas as empresas estão se enxugando dramaticamente. Agora, pensa o seguinte. Empresas enxutas com menos pessoas. E se elas não forem protagonistas, que chance essa empresa tem de sobreviver? Pois é. Sabe uma coisa que sempre me incomoda no mundo corporativo? Que muita gente que consegue ascender, a primeira frase que eu penso é que os bons são tímidos, né? Nem todos os bons são tímidos, mas a maioria são. E muitos que conseguem ascender dentro de uma corporação, eles não têm a devida habilidade e competência para estar naquele lugar. Eles têm, assim, eles sabem bajular, eles pesquisam sobre a vida do chefe, eles estão querendo chefe, não líder, né? E as corporações que não forem inteligentes agora, elas tendem a sofrer. E um sinal de inteligência é abrir para a mudança e ouvir a nova geração, é facilitar autoconhecimento. Quando eu estava lendo aqui todo o repositório que vocês colocam aqui para a gente ler no site, né, Gestores dos Sonhos, eu vi que tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra entender. E entender é uma palavra espiritual, não é, dos judeus. Entender é entrar na tenda. Entrar na tenda do outro. E aí, esse significado da palavra entender é muito importante, porque entender tem a ver com corporal, com mental, com o psicológico e até com o espiritual para aquelas pessoas que o são, né? Tem gente que não é, por exemplo, o Juarez, lá de Goiânia, que está conosco aqui. Ele é professor de religião. Nós gravamos uma live com a filha dele e ele sábado. Uma live bem legal com a Raíssa. Então, entender é o gestor tentar entender como é que está o clima organizacional da empresa. Senão ele vai falir. Ele vai falir. E aí tem que ter o que você falou, usando a palavra entender, né? Se colocar na tenda do outro, é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. Se eu não sei o que as pessoas estão sentindo, o que eu vou fazer com o que eu penso que elas estão sentindo? Nesse momento, as pessoas nas empresas, a maior demanda que elas têm é de serem cuidadas.
As pessoas não estão querendo planos mirabolantes de compensação nesse momento. Tudo que elas querem mais é serem cuidadas, serem ouvidas, poderem falar sobre o que elas estão sentindo. Esse é um momento dramático para todos nós e as pessoas precisam dizer o que elas estão sentindo. Então, se já era antes da pandemia uma necessidade fundamental das pessoas serem ouvidas e de pertencerem à organização de verdade, nesse momento, então, é uma questão dramática. As empresas precisam entender isso. Não é complexo, é muito fácil de entender. Basta entender o lado humano das coisas. As pessoas, elas darão a você resultados extraordinários se elas forem bem cuidadas. E eu não estou falando de paternalismo e nem de proteção. Estou falando de empatia, estou falando de colaboração, estou falando de compartilhamento, coisas simples e que dependem do indivíduo gostar de gente. Se não gostar, vai ter muita dificuldade. O Paulo Freire era um pensador brasileiro, né? Ele fala assim, ele fala para a escola, mas serve para tudo. Escola é lugar de gente, diretor é gente, faxineiro é gente. Eu não gosto de falar faxineiro, eu falo educador de apoio da limpeza. Porque a dona lá, Maria, a tia, o jeito que os meninos chamam, eu peço para. Eu fui gestor de 38 escolas ao mesmo tempo, sabe? E aí, em todas as escolas que eu visitava do meu polo, eu falava, olha, vamos conhecer quem é a educadora de apoio da limpeza, não é? Vamos conhecer quem é a educadora de apoio do administrativo. Era importante que o jovem que está sendo ali formado não trate ninguém como um empregado ou empregada dele, né? Porque era uma escola de classe média, as escolas de classe média alta, e elas têm problemas, assim como as menores têm problemas. Nós estamos com um aluno aí sem estudar. A mãe só tem um celular e um computador e tem 3 filhos. E ela tem que fazer o home office, né? Porque tem home office e tem mulher office, né? Então a mãe tem que fazer mulher office e o home office tem que trabalhar. Imagina, o filho fica sem aula, não é? Desejo, pensamento, conhecimento, está tudo dentro da empresa. Se o RH, que tem que ser todo mundo, tem que ser, né? Eu costumo dizer que tem que ser constelação e não estrela, né? Eu queria, porque estrela brilha sozinha, né? A constelação é todo mundo junto. Então, quando eu vou em empresas, assim, dar palestras, eu falo disso. E eu queria saber de vocês, né? Como é que vocês sonham, pensam a questão da equipe dentro das empresas? Então, o nosso grande sonho, né, é mudar a forma como as empresas cuidam das pessoas. Então, vai desde coisas pequenas que a gente percebe que as empresas às vezes deixam de dar um café, que seja, né, uma coisa simples. Vamos cortar caça, vamos tirar o café do povo, vamos tirar aquela festa de aniversário do mês. Coisas bem básicas, mas aí tem que fechar um contrato lá em Goiânia, por exemplo. Pega o avião de hoje para amanhã, paga uma fortuna de avião que paga o café do pessoal 5 meses. Então, isso me incomodava profundamente. Que eu falava assim, gente, que discrepância, tá matando as formiguinhas, elefante branco, tudo passando. E eles não estão percebendo. Então, o nosso grande desejo é fazer com que as empresas elas realmente queiram olhar para as pessoas de uma forma diferente, de cuidar das pessoas, de saber o que importa para elas, quais que são os sonhos delas. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem percebido que está melhorando, mas ainda está muito longe. Às vezes, eu e o Ricardo, a gente fica falando assim, como é que a gente faz dá um senso de urgência para as empresas, de fato, apostarem nisso? Porque é muito lindo você ver um monte de empresa, principalmente startups que viraram empresas de renome, na hora do vamos ver, elas não dão sequer um pão para a pessoa, né? Assim, para não falar outros, para a gente poder entrar aqui no assunto específico. Mas, assim, o que eu realmente acho que o nosso grande sonho é esse, né, Ricardo? O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. O nosso trabalho ele é voltado para isso, né? E a gente acredita muito nessa metáfora da constelação mesmo, né? Tanto é verdade que a gente coloca isso em prática. Então, hoje a nossa empresa ela é uma constelação. As pessoas que nos apoiam não são
parte, não são funcionários nossos nem nada, tem sua própria vida, tem seu próprio trabalho, mas é simplesmente uma comunhão de profissionais que são bons no que fazem e pensam parecido, que trazem conhecimentos diferentes. E a gente, nas empresas, a gente incentiva muito essa questão do trabalho em equipe, literal, de verdade, não é só uma demanda, aquela demanda falsa que muitas empresas têm, querem trabalho em equipe, mas na hora que a pessoa entra, estimula a competitividade individual. A gente acredita muito no coletivo, na colaboração, no trabalho conjunto, no trabalho coordenado. Isso já é, inclusive, uma orientação do Fórum Econômico Mundial, né, que há uns 5 anos atrás definiu as competências para 2020, e uma delas é a orientação a serviços e trabalho em equipe, porque é colaboração e trabalho coletivo. Acho que é isso que conta numa empresa. E uma outra coisa que a gente acredita, se você quer ter resultados consistentes, por isso que a gente coloca resultados sustentáveis como um dos valores, a melhor forma de você ter resultados bons, consistentes, que ficam, que perduram, é investir nas pessoas para que elas naturalmente, organicamente, queiram investir nos clientes como uma resposta positiva do investimento que a empresa fez nela. Então não adianta você passar em cima da ponte e deixar o caminho descoberto e ir direto do cliente e tratar mal aquele que trata o cliente. O que vai acontecer? O cliente vai sentir isso como resultado negativo. Então, se eu cuido bem daqueles que cuidam do meu cliente, eu estarei cuidando do meu cliente muito melhor que se eu tivesse investido só na ponta do iceberg, né? No cliente. Isso é muito lógico, é muito fácil de entender. É porque as empresas elas têm medo da complexidade, elas não têm paciência, elas têm preguiça, muitas vezes, de olhar para as pessoas e cuidar delas, e elas ainda acham, tem aquela ilusão ridícula de que as pessoas que estão lá, elas vão dar tudo simplesmente pelo fato que elas foram contratadas e recebem um salário, como se isso fosse suficiente para me engajar com alguma coisa. Não é mais, acabou essa história. Esse mundo que a gente está vivendo não aceita mais isso. Ainda, muitas empresas ainda pensam assim, elas estão completamente equivocadas. Tomara que elas percebam, tomara que elas mudem. Se não mudarem, o contexto vai mudá-las, ou então elas não ficam mais no mercado. Então a gente realmente acredita muito na questão coletiva, na colaboração. Eu trouxe 2 historinhas bem rápidas para contar para vocês me dizerem se eu agi certo, ok? Eu fui dar uma palestra que me convidaram numa rede de postos, né? Bom, Petrobras, para os frentistas. Aí foi legal, né? Eu visitei também uma plataforma, daquela lá no mar. Lá a gente foi falar sobre solidão e sentido de vida, que o pessoal ficava 15 dias longe de casa, né? Os frentistas, a maior reclamação deles era a seguinte, gente: ninguém me dá bom dia, boa tarde, boa noite. O que eu faço? Aí nós brincamos, rimos muito, eu faço danças circulares, aquelas dinâmicas que a gente faz para entrosar o grupo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a dinâmica tem que ter. Aí eu falei, coloca a mão para trás e só pega a chave, fala bom dia, boa tarde, boa noite, só pega a chave quando eles te responderem. Porque a maioria das pessoas, quando vão abastecer, elas falam assim, R$50, nem olha o rosto da pessoa. E isso está ferindo os frentistas. Olha que coisa. E a outra foi num colégio. Eu fui fazer uma assessoria num colégio muito famoso aqui de Belo Horizonte. Eu cheguei 40 minutos de antecedência, mas a moça estava no WhatsApp, estava na rede social, conectada. A recepcionista. A moça não, a recepcionista. A educadora de apoio da recepção. E aí, eu pedi para ela avisar a diretora, que é uma irmã italiana, né, de caridade, e aí ela foi deixando o tempo passar e não avisou. Aí passaram-se 10 minutos do horário que tinha sido combinado. Ok? 10 minutos. E aí a irmã chegou, como ela é italiana, ela chegou toda vermelha, assim, brava. Nossa, você atrasou e tudo. Eu disse, não, irmã, eu cheguei aqui há 50 minutos atrás. Porém, a sua recepcionista estava no WhatsApp. Ah, então tem que demitir. E eu falei, não, irmã, eu vim aqui para isso. Não tem que demitir, tem que formar, tem que capacitar, tem que trazer para essa pessoa o sentimento de limite, de adequação, de equidade, né? E aí eu não sei se eu agi certo nos 2 casos. Eu sei que funcionou.
Assim, o pessoal depois falou, não, foi legal, o pessoal está cumprimentando a gente. E a moça agradeceu porque não perdeu o emprego. Porque eu voltei daí umas 4 vezes, ela estava muito atenta, assim. Fui chegando, ela já foi ligando. Mas não é pelo temor, é pela formação, não é, gente? Ô, Paulo, é tão simples isso. Olha só, um exemplo agora. Acabei de ir no supermercado, aí a moça do caixa, né? Gritou assim pro cara assim: Ó, eu fulano, eu posso ir no banheiro depois dela, que era eu, né? Aí ele falou, pode. Aí eu falei assim aqui, se você tiver apertado, pode ir no banheiro, eu te espero, sem problemas. Aí ela falou assim, não, eu aguento, pode ficar tranquilo. Aí, nisso, a pessoa ficou super tranquila, ficou assim, muito mais amável comigo, né? Porque geralmente caixa de supermercado é o nosso, é um dos, até eu falo que é meu grande sonho, a gente trabalha, fazer treinamentos comportamentais com caixa de supermercado, que eu acho que, coitados, eles nunca chega esse tipo de treinamento para eles, nunca na face da terra, porque as empresas de supermercado, por exemplo, acham que é bobagem, que tem a rotatividade alta, para Eu que vou vai te dar uma investir? conexão, então, para você falar para uma rede grande aí, tá? Depois, em online eu te falo. A gente tem um supermercado que é bem humano aí, mas a gente percebeu que era só na É fachada, uma humanidade de fachada, sabe? então assim, a gente não conseguiu porque não era valor para eles. Então assim, a gente realmente quer mudar o mundo dessa forma, sabe? Assim, é o nosso grande desejo fazer com que as empresas elas pensem nisso, e né, cada vez mais, né, Ricardo? O engraçado é que eles disseram o seguinte: não, a gente não vai investir nessa galera porque a rotatividade é muito alta. Ora, cara Uhum. pálida, a rotatividade é muito alta. É, Você não entende isso, caramba! E é tão é, simples, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa já faz um outro olhar, gente, E veja bem, impressionante. Paulo, que interessante, né? Porque imagina um caixa de supermercado motivado, porque ele entende que a empresa respeita e a empresa se preocupa com ele. Imagine que trabalho extraordinário ele não vai fazer e como que o cliente não vai voltar. Conexões humanas, porque calor. normalmente aquele cliente que vai ao supermercado está com fome e sede de algo. Tanto é que ele compra alimentos e água, né? Os titãs deixam claro, você tem fome e sede de quê? Ou seja, a pessoa tem fome e sede de ser reconhecida e bem tratada, né? Isso é o básico, né? Olha, ajudar com a sacola, que é um trabalho, vamos dizer assim, chato, até quando a gente está em dupla ou mais gente, né? Colocar dentro da sacola, tirar do carrinho e depois passar o cartão, essa é a pior parte, ou tirar, abrir a carteira, né? Entregar algo assim. Pagar. Passado. 2 suicídios, nós vamos fazer um trabalho junto com a Polícia Militar preventivo. Estou vendo que entrou o Alair aí, que é diretor do Colégio Marista lá de Vitória. Valeu, Alair, parceiro. Um abraço para ele, que é 10 anos da minha vida e amei. Aqui em É Pirapora. mesmo? Essa daí Aqui você. no Dom Silvério? Isso. Sério, do Dom Silvério, Ricardo? O do Dom Silvério, com muito orgulho. Que ano, hein? Turma de 83, que eu me formei lá em 83. Saí do ensino médio. Ah, tá. Os irmãos são um show de elegância, né? É muito legal. Eu também fui formado por eles. Aí, veja bem, as escolas precisam aprender que cuidar do professor, porque às vezes quando você vai dar uma oficina, o professor está tão cansado porque ele acha, vai falar um tanto de teoria, né? Vai falar um tanto de coisa que aqui não se aplica. No meu caso, o chão da escola, já tem 30 anos, né? No chão da escola, de faxineira a diretor eu já fui. Então, assim, a gente costuma dar exemplos práticos. E aí a gente percebe o professor sentindo um reconhecimento. Porque a sociedade, né? Você pega um Uber ou entra num táxi, hoje táxi é uma raridade, né? Você pega um Uber, um aplicativo qualquer, e você fala a sua profissão, a pessoa fica assim, nossa, coitado. Né? Ou seja, quando isso acontece é porque o grau de reconhecimento social tá num nível bem baixo. Veja bem, policiais estão recebendo uma fortuna,
fortuna não, estão recebendo em dia. Os professores estão há 6 meses com um salário picado, atrasado. E são aquelas pessoas que cuidam do material humano da sociedade, né? Porque todo mundo vai ter um professor na vida. E muitos médicos, né? Se não tomar cuidado. Então, qual que é a medicina para uma empresa dar resultados positivos? Assim, se vocês pudessem pensar assim, ó, a empresa está doente. Como que a gente cuida dela? Normalmente, quando a empresa está doente, é porque a cultura dela é doente, né? E a cultura de uma empresa é o resultado dos comportamentos que são praticados no dia a dia. A cultura não é aquilo que está nas paredes. A cultura é aquilo que acontece nos corredores da empresa, nas relações, quando o líder não está por perto. É isso que é a cultura. E quando uma empresa depende da presença da liderança para as pessoas se comportarem de maneira adequada, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. É uma empresa saudável, é uma empresa onde os valores são praticados no dia a dia, onde ela tem rituais para celebrar esses valores, onde as pessoas não têm conflitos de interesses entre buscar o resultado e ser solidário, ser colaborativo, e o resultado vem como consequência e vem muito bom, vem forte, vem consistente. Isso é uma empresa saudável. Uma empresa doente, para mim, é aquela empresa que só pensa no resultado, que coloca ele em primeiro lugar e estimula isso nos seus funcionários, e ao estimular isso, eles geram conflitos de interesse. Se eles tiverem que escolher entre ser colaborativo e buscar o resultado, eles não terão dúvidas, eles vão buscar o resultado, passam por cima dos outros, passam até por cima dos fornecedores, dos clientes, porque a empresa diz com todas as vezes, eu só quero o resultado. Então, empresas doentes são empresas que acreditam que o lucro pelo lucro ainda é o melhor caminho. Eu não estou defendendo uma visão robótica. Porque existe o resultado intangível, né? O resultado intangível é o que as pessoas sentem, o que as pessoas falam, como elas fazem isso, como a comunicação se dá, né? Esse é o resultado intangível. O tangível é o resultado financeiro lá, que muitas vezes o gestor quer, né? E que muitas vezes não consegue tanto que poderia conseguir, porque não soube humanizar o processo na hierarquia, né? No fluxograma lá. A gente tem um exemplo, daqui a pouco eu vou pedir para a Laura falar do capitalismo consciente, que a gente apoia o capitalismo consciente. Eu vi que ela é embaixadora, né? Vocês são embaixadores. A Laura é. A gente acredita muito no capitalismo consciente, é o que a gente mais tem falado sobre isso. E quando a gente fala, quando a gente quer, por exemplo, a gente não deixou de apoiar os pequenos empreendedores, quem está fazendo a economia girar, a gente acredita muito nisso. Então, o capitalismo consciente é a nossa bandeira atualmente, sim, né? Que a gente acredita. Exatamente. E eu queria dar um exemplo prático para você. A gente tem um cliente que é um grande escritório de advocacia, que eu só não cito o nome porque ele não me deu esse aval. Nós realizamos um trabalho dentro dessa empresa de mudança cultural. É criação de valores e um propósito. A empresa realmente acredita nisso. A repercussão desse trabalho, que durou cerca de 6 a 8 meses e ainda está no final, na parte final, ela está sendo tão positiva que mesmo na pandemia, essa empresa está conseguindo crescer e clientes estão procurando essa empresa por conta desses valores, por conta desse propósito. E é o tipo de empresa que vários advogados fazem fila para trabalhar. Então eu pergunto para você, o intangível é tão intangível assim? Não é. Ele traz resultado financeiro. Então vale, eu nem vou dizer vale a pena, porque não é uma pena, é um investimento. Tem todo o resultado possível. Se você investe conscientemente, cuidando das pessoas, cultivando valores humanos dentro da empresa, celebrando esses valores, criando rituais e um propósito claro de impacto positivo na sociedade, na comunidade, em torno da empresa, tudo vai voltar a favor dela, inclusive o lucro. Nossa, que bacana. Porque eu vi, percorrendo o material digital de vocês, eu vi a questão dos protagonistas, dos valores em ação, né? Dos líderes do futuro, da cultura consciente. E eu fiquei
muito, muito curioso com as duas últimas, que é liderança consciente e mentoria GS. O que é mentoria GS? A mentoria GS é o nome de um produto nosso, que é a Mentoria Gestora de Sonhos. É um processo de mentoria Ah, com executivos, né? Ou pessoas em qualquer nível, mas muito voltado para pessoas com mais poder de decisão, que é um trabalho que eu desenvolvo já há algum tempo e a gente basicamente acoplou esse trabalho à nossa empresa. E a questão da liderança consciente, a consciência, ela depende primeiro da autoconsciência. Eu não consigo ser consciente ao lidar com as pessoas, com os recursos e com a minha empresa e com o meu lugar no trabalho, se eu não me conhecer muito bem. Então, a gente tem um trabalho de despertar a consciência do indivíduo em relação aos recursos que ele tem, ao autoconhecimento, à autoconscientização, e isso é que gera um líder consciente, né? E o líder consciente, para buscar uma coisa que você citou, Paulo, você citou no início que o RH tem mania de fazer encontros impactantes no início do ano. A liderança consciente, ela não faz encontros impactantes, ela tem constância. E constância é você estar próximo do seu liderado diariamente, com pequenas ações, que é isso que fará com que ele te respeite, com que ele te valorize, com que ele se sinta parte do time. E não aquelas grandes ações impactantes e estelares de 6 em 6 meses. Isso não fica, isso não gera vínculo, isso não gera afetividade. Então, a gente defende que a liderança consciente tem que ter duas vertentes: a efetividade do resultado e a afetividade no relacionamento. E aí as coisas acontecem naturalmente. perfeito. Ô, gente, o tempo está acabando e eu estou aqui. Mas eu acho que a gente podia conversar mais. Não sei o que vocês pensam aí. Num dia em que a educação não tiver um evento tão grande, Laura. E aí nós temos 2 minutos. O que vocês poderiam nos dizer sobre essa empreitada de vocês, sobre os sonhos, sobre tudo que vocês estão construindo e que eu vou passar a ser cada vez mais admirador? Ai, que bom, a gente fica muito feliz de te conhecer. Você ganhou 2 admiradores, pode ter certeza. Com certeza. Olha, estamos juntos. A gente quer estar junto com você, fazendo essa mudança acontecer, né? Afinal de contas, a mudança depende da gente. Então, assim, Sim. para dar um recado final da minha parte, eu acredito que se a gente tiver com essa vontade de querer mudar da mesma forma que você quer mudar a educação, que eu acho que é super digno, a gente também foi procurado recentemente para fazer essa mudança. Eu acho que a gente tem que unir os esforços para a gente fazer isso acontecer. Essa mudança acontecer não depende de ficar só reclamando, vamos fazer acontecer. Então, eu acho que uma grande... Acho que a minha frase que mais me ensina a fazer acontecer, né, Ricardo? Eu diria o seguinte: se você está achando que está tudo tão ruim, né? Olhe para você e pense o que você não está fazendo para tornar o seu mundo melhor. É isso que eu acho que a gente tem que pensar, gente. O mundo está aí, o mundo não está preocupado com a gente, é a gente que tem que se preocupar com a gente. As mudanças vão continuar acontecendo, cada vez mais dramáticas. Se as pessoas não entenderem isso, elas vão ficar à deriva e vão perder a chance de ser protagonista da sua própria história. Nesse mês de junho e julho, a gente faz uma coisa interessante, que é celebrar a vida da Malala. Malala é aquela ativista, né, prêmio Nobel, e aí a gente entrega simbolicamente para vocês aqui o troféu Malala aqui. O que é o troféu Malala? Olha, aqui é o turbante, né? O troféu Malala são aquelas pessoas que estão fazendo a diferença na educação corporativa. Porque todo mundo acha que educação é só na escola. Escola é lugar de escolarização, não é de educação, não. Então, eu estava torcendo tanto para falar com vocês, para falar que está aqui. Um dia a gente se encontra, a gente entrega. Ai, que tá ótimo. Queremos logo. Obrigado, coração. A gente agradece imensamente pela oportunidade de te conhecer também. Quanto antes, a gente quer conhecer seus livros, saber o que te inspira também. E você já te convido para uma live com a gente também. Vai ser um prazer. Isso, já está convidado. Você tá com a gente, Tô dentro, gente. Quero sim, quero sim. A vida é falar de educação, eu respiro educação, vivo isso. A minha família é toda de educadores, minha esposa também. Então, é assim.
eu quero agradecer mesmo de coração, dizer que foi maravilhosa a conversa com vocês, maravilhosa, né? E agradecer mesmo. Muito obrigado. Obrigado você. Obrigado, Valeu. Paulo. Valeu. Valeu. Saúde e paz. Tchau. Siga Gestores de Sonhos Valeu, aí. tchau. Vou mandar para você depois do vídeo, tá? Pelo YouTube. Tá. @gestores de sonhos. Obrigado. Tchau. Abraço.